Boa noite a todos e todas. Está começando mais uma live Papo de Intervalo, a live do Simpro Guarulhos, e hoje iremos falar sobre a PL 5.595, que trata da questão da educação como serviço essencial. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5.595/20, que estabelece a educação básica e superior em formato presencial como serviço essencial e facilita a volta às aulas. O substitutivo foi aprovado por 276 a 164 na Câmara e agora está sendo encaminhada para o Senado. É nítido que esse projeto pretende beneficiar os interesses privados na educação e criar condições para debelar as greves pela vida que ocorrem em todo o Brasil. E para debater esse tema, nós trouxemos hoje a vereadora Luana Alves, que está aqui com a gente. Boa noite, Luana, tudo bem? Boa noite, Thiago, tudo bom? Boa noite, Andréa, boa noite, Edmilson, boa noite a todo mundo que está aqui assistindo, conversando com a gente. Agradeço o convite do Simpro de Guarulhos, fico muito feliz de debater esse tema, porque a batalha que vocês estão travando é muito parecida com a batalha que a gente trava aqui em São Paulo, capital, e na verdade no país inteiro, né, como ficou óbvia com esse PL que foi feito. É um PL, Thiago, que fala, a princípio, né, se fosse num outro momento histórico, pareceria um PL razoável, né? Se você pega, lê, dá uma olhada, vê a justificativa, parece que é um PL de defensores da educação. Parece que é um PL de gente que defende a educação pública, que defende que a educação muda o país, mas na verdade não é nada disso. Assim, é um PL específico para o momento da pandemia para intimidar educadores e comunidade escolar que está vendo o risco que é a aula presencial no momento que a gente tem 4 mil mortes por dia. É sobre isso que se trata esse PL. Então, o que coloca? Coloca que a educação é atividade essencial durante a pandemia, o que na prática vai gerar um instrumento jurídico de intimidação sobre os professores que nos estados, nos municípios, estão fazendo greves para não ter escola aberta no momento pico de pandemia. Então, é isso que seria esse projeto. Essa lei, se aprova, ela vai servir de fato como uma intimidação para esses grupos, para os professores, e não só professores, estava conversando com o André um pouco antes, mas mesmo famílias, comunidade escolar que entende, que percebe que não tem como abrir a escola nesse momento. Né? Isso é uma coisa que é importante ser colocada. Eu não sei como é que está em Guarulhos, imagino que parecido com São Paulo, mas a prefeitura tem tido uma estratégia de tentar colocar famílias contra educadores, né? Tentar mentir primeiro para as famílias, dizer que a escola é segura, que fez reforma, que tem rotina de limpeza, coisa que não é verdade, né? Que consegue ter protocolos sanitários que vão garantir não ter disseminação do coronavírus, e aí coloca os professores como se estivessem fazendo um movimento que não tem sentido, né? Só que os números dizem outra coisa. Os números, pelo menos aqui em São Paulo, tenho certeza que em Guarulhos também, deixam muito óbvio que toda escola que abre, e tem mesmo que seja 35% da capacidade de alunos que vão para a escola, você vai ter ali um foco de disseminação do coronavírus. Né, isso aconteceu em praticamente toda a escola de São Paulo que abriu agora, desde o final do ano passado. Né, e já foram centenas de vidas perdidas. Né, isso eu estou falando de professores, estou falando de quadro de apoio, estou falando de criança, estou falando de familiar de criança, porque criança mora com idoso. Então, o que acontece é que é uma política irresponsável e esse PL tenta usar, enfim, uma causa que é a causa da educação para intimidar os professores. Eu queria falar aqui que esse PL é tão perverso, que quem propôs esse PL foram os mesmos que há muito tempo estão lutando contra a educação pública. Claro que é um PL que foi abraçado pela parte ali, pela base governista da Câmara Federal em Brasília, mas quem apresentou esse PL foi o Partido Novo, que é o mesmíssimo partido que lá em 2017 votou pela EC 95, que congela recursos da educação. Então, assim, a gente já percebe, se é um partido que vota pelo congelamento de recursos da educação, não é um partido que vê a educação como essencial, e é o mesmo partido que na votação do Fundeb, no final do ano passado, tentou passar 2 atrocidades. Primeiro, tentou impedir que o recurso do Fundeb fosse 70% para educadores. Então, o Fundeb é um recurso federal, né, que vem para os municípios, o Fundo de Educação Básica, e tem uma regra que 70% é para educadores, né, para pagar os salários. É óbvio, né, gente? Qualquer política pública se faz com funcionários públicos, com servidores, não existe mágica, e 70% é para o Fundeb. O Novo tentou derrubar isso. Tentou derrubar esse percentual mínimo, 70% perdeu. Teve uma outra medida que o Novo tentou fazer no Fundeb, que também perdeu, felizmente, que foi tirar a obrigatoriedade do Fundeb para a escola pública.
Então, queriam fazer uma barbaridade, uma coisa que é inconstitucional, que era, na prática, passar dinheiro público, dinheiro de educação básica do Fundeb, para escolas particulares, né? Ou para ONGs, ou para fundações, ou que seja o nome que se queira dar, para grupos que supostamente não são, enfim, não visam lucro, mas a gente sabe que visam e que fazem parcerias com diversos governos por aí. Né? Então, o que acontece é que os mesmos que estão propondo esse PL hoje são os que não defendem a escola pública. São os que não defendem nem o financiamento da escola pública. São os que são contra o caráter público da escola. Então fica óbvio que é um PL que não se trata sobre a educação ser essencial ou sobre a educação ser necessária. Isso não se faz por PL. Isso se faz ali no momento do orçamento do fim do ano, votar para o recurso na educação. Ou na hora que tiver a votação no Fundeb, votar para o Fundeb ser para a educação básica pública. É assim que se prova que você tem compromisso com a educação, não propondo um PL completamente despropositado, completamente fora de ordem, que não faz sentido nenhum, né? Faz sentido se você entende que ele é só para intimidar os educadores e educadoras, né? Isso é muito fundamental. Agora, eu queria falar sobre mais um assunto que eu acho que é relacionado, não é diretamente ao PL, mas é relacionado, que é o seguinte: a gente percebe tanta vontade de fazer com que as escolas retornem à aula presencial no momento grave da pandemia, só que a gente não percebe um esforço dos governos para garantir o ensino remoto na escola pública. Né? Aqui no município de São Paulo, eu entrei no TCM para apurar, no Tribunal de Contas do município, para apurar o seguinte: teve um montante multimilionário para tablets, para chips que não chegaram nas escolas. Então, a gente quer ver como é que foi esse investimento. Por que não chegou um apoio ao ensino remoto? Por que tem tanto esforço para ter a escola aberta no momento de pandemia, quando você sabe que você cria picos aí de disseminação do coronavírus e você não tem uma política de ensino remoto público de qualidade? A gente sabe por quê. Porque o interesse não é ter a escola aberta pela educação, pelas crianças. É uma pressão que grupos particulares fazem sobre os governos. Grupos particulares, estou falando da escola privada, dos grandes conglomerados da educação, que são grupos empresariais poderosos, que têm muito poder de dinheiro, né, e que estão perdendo com a escola que está fechada, porque, enfim, as famílias que têm um pouco mais de condição não pagam, enfim, de fato estão inadimplentes, digamos, com esses grupos empresariais da educação. E aí, enfim, na sanha, né, de querer garantir o seu lucro, o seu caixa, está botando em risco milhões de pessoas. É isso que está acontecendo, é sobre isso que a gente está falando. E a questão é que os governos têm que ter uma posição. Ou vai defender a vida e a educação de qualidade, isso significa entender que precisa reformar a escola, melhorar a circulação de ar, contratar gente. Aqui em São Paulo, no começo do ano passado, a prefeitura cortou contrato de limpeza, no meio da pandemia, no começo da pandemia. Assim, então, qual que é a questão? Não é uma defesa da educação que esses governos fazem, né? Tem que tomar uma posição, e a posição tem que ser a favor da vida e da escola pública. Ou se toma essa posição, ou não se toma, e você coloca milhões de pessoas em risco. Hoje, infelizmente, a maioria das prefeituras está tomando o lado das empresas de educação, está tomando o lado dos que querem manter os seus lucros e estão virando as costas para as famílias, para as crianças, para os educadores e para uma escola segura. É isso que a gente está vendo. Então, a gente tem que ter muito firme nessa batalha, né? A gente sabe que a gente está do lado certo. Enfim, a gente fazer esse tipo de movimentação é muito fundamental. Eu tenho procurado fazer no meu mandato, enfim, encontros entre famílias e educadores, né? A André até estava em um deles, que a gente chama do encontro da comunidade escolar em defesa da escola segura, porque isso é muito importante. É uma falsa contradição que os governos colocam entre a família e a escola, com base na mentira, e a gente está batalhando contra isso, para a gente, de fato, conseguir aumentar o movimento popular, o movimento social em defesa da escola pública segura e contra essas mentiras do governo. Então, a gente tem feito isso, acho que é excelente esse tipo de iniciativa, esse tipo de live que a gente está tendo, falar sobre esse assunto, desmistificar, enfim, as mentiras que os governos colocam, né, de escola tá limpa, de professor não quer trabalhar, disso, aquilo, de que está tendo política para ensino online quando não está tendo. Né? Então, a gente conseguir dar esse apoio é muito fundamental, espalhar, enfim, conseguir informar é muito fundamental, porque eu tenho certeza que a população brasileira não quer uma escola com risco. As famílias não querem uma escola que os professores estejam passando risco, que os seus filhos estejam passando risco. Então, o que o governo faz é uma mentira e não vai ter apoio popular se a gente conseguir, né, espalhar, conseguir fazer esse movimento que a gente está conseguindo fazer muito bem. Meu tempo está dando, mas gostaria de dizer aqui parabéns para todos os educadores que estão nessa batalha. Eu sei que é difícil, eu não sei se está tendo corte de ponto em Guarulhos. Em São Paulo começou a ter corte de ponto,
né, que é grave, é o mais cruel, porque fere o direito à greve, né, não pode fazer isso, mas fazem como uma medida de intimidação mais contundente, né, e aqui tem inclusive o fundo de greve, né, não sei se alguém puder colocar nos comentários aí, é sempre importante divulgar o fundo de greve para quem está tendo ponto cortado, tá bom? Muita força, a gente está do lado de vocês. Legal, Luana, muito importante essa sua fala, que traz essa visão de uma vereadora de São Paulo, né? E eu sou professor na rede municipal de São Paulo, nós estamos em greve, e esse relato da Luana é a realidade, né? Eles falam da importância da educação, mas quando nós retornamos esse ano nas escolas, a gente viu, por exemplo, as escolas sem equipe de limpeza, o banheiro na unidade escolar que eu trabalho não estava pronto. Então, encontramos uma escola pior do que antes da pandemia e, mesmo assim, querem que a gente volte para a sala de aula, né? Tiago, cortaram o contrato de merendeira, Tiago, aqui em São Paulo, Sim. no meio da pandemia. E os tablets, que foi uma promessa, até hoje não chegaram, né? Então, a gente percebe que, realmente, se tivesse o interesse e preocupação com a educação, o investimento seria a primeira medida, né? E nós estamos aqui também com o Edmilson Souza, que é vereador aqui na cidade de Guarulhos. Boa noite, Edmilson. Como que você tem enxergado, então, essa PL que está agora no Senado, que trata sobre a educação como serviço essencial, né? Boa noite, Luana, boa noite, Andréia, boa noite, Tiago, todos e todas e todos que nos acompanham, estamos acompanhando aí a transmissão. Primeiro, a gente vê com uma preocupação enorme, né? Dá a impressão que essas pessoas que defendem esse tipo de proposta, ou apresentam, e os que defendem, não perceberam que nós estamos no meio, eu diria, da maior crise sanitária que o Brasil já passou. Nós estamos no meio de uma pandemia com efeitos devastadores. Então, primeiro, a gente vê com preocupação. Hoje nós tivemos sessão ordinária aqui da Câmara, e me posicionei lá, inclusive apelando aos demais colegas, que a gente divulgasse isso, porque essa votação na Câmara, ela foi feita num momento, vamos dizer assim, meio que desapercebido, né? Porque como Luana disse, na verdade, parece quem olha assim e fala, esse pessoal aí é um pessoal que defende educação. Educação tem que ser prioridade. Quem é contra que educação seja prioridade? Ou quem é contra, se deixar a frase solta, quem seria contra dizer, olha, a educação é um serviço prioritário, essencial. Só que nós estamos numa pandemia. E o curioso é que esse projeto de lei, como Luana já falou aqui, já exemplificou um pouquinho, ele traz alguns elementos que nós precisamos, só quem está ali diretamente na linha de frente vai perceber. Eu sou professor da rede pública estadual aqui em Guarulhos, moro aqui desde que viemos do Nordeste para cá, quando eu tinha meses de idade, e também sou professor da rede municipal de São Paulo, na Zona Leste, no Zé Américo. Estou afastado por conta dos mandatos aqui de vereador, em Guarulhos, mas a gente que vivencia, a gente que está ali conversando, dialogando, a gente sabe exatamente como que são os números e como é que a Covid está também fazendo uma seleção de classe. A Covid também tem um processo de seleção, porque se morre mais nas classes D e E. Ah, não, mas eu fiquei sabendo que teve uma pessoa muito rica que morreu, é óbvio. No universo de tantas mortes, pessoas ricas também vão morrer. Mas a quantidade de contaminação, de contágio e de mortes está e tem endereço, mais uma vez, certa. São as periferias dos grandes centros urbanos, são os núcleos de favela, são as pessoas que precisam e estão no mercado informal, porque não podemos esquecer que desde alguns anos atrás a gente atravessa uma crise econômica e um alto índice de desemprego, só piorado pela questão da pandemia. Então, essas pessoas são os alvos aí. A pandemia e a Covid tem matado mais pessoas porque por razões que não precisa ser nenhum estudioso. As pessoas precisam minimamente sair. Como é que você consegue manter num núcleo habitacional que às vezes você tem 6, 7, 8, 10 pessoas num quarto e numa cozinha e um banheiro? Então, ou seja, as pessoas acabam saindo para fora, acabam buscando sustento
infelizmente. Por quê? Porque não tem uma política protetiva. O que eu tenho dito sempre é o seguinte: combater a pandemia, ela tem um elemento fundamental hoje, que é o que a gente defende, que é vacina já para todo mundo. Mas combater a pandemia também tem a ver com combater a desigualdade social. Porque a desigualdade social, que já era grande, ela só se torna mais perversa nesse momento de pandemia. Então, ou seja, para as pessoas ficarem em casa, para o pequeno comerciante, para a dona de um pequeno bazar, para o dono de um pequeno mercadinho e tal, ele tem que também ter essa rede de proteção. E a rede de proteção individual através do auxílio. Nós estamos brigando com um governo genocida que não reconhece, primeiro não reconhece o vírus, não reconhece a pandemia, não reconhece a vacina, não reconhece absolutamente nada. Negacionistas, não acreditam na ciência, e acabam trazendo também essa pauta e essa visão para a educação. De fato, eu concordo também que se faz um movimento o tempo inteiro, como esse deputado aí de triste memória, vamos dizer assim, de colocar o professor, ele não quer trabalhar. Na verdade, nós temos diversos colegas que nos relatam o seguinte: as pessoas estão adoecendo por conta da Covid, os nossos alunos estão adoecendo por conta da falta de convívio, estão adoecendo por falta de pão, por falta de alimento nas mesas, mas nós, professores e educadores, também estamos doentes, porque nós não vemos a hora de voltar para a sala de aula. Ninguém está aqui de brincadeira falando, não, que ótimo, nós estamos aqui há tanto tempo, eu não quero mais voltar. Fica mais 3 anos aí a pandemia. Não, a saúde mental, a saúde física, o emocional dos nossos colegas, professores e professoras, tem sido uma preocupação constante. Então, ou seja, não existe essa de não querer voltar. Aqui na Câmara Municipal de Guarulhos, nós apresentamos um projeto de lei condicionando a volta às aulas. Pode voltar às aulas? Pode, é o que a gente mais quer, que volte às aulas, com a vacinação de todos. Vacinou todos e tem os levantamentos científicos de que a vacina não foi atingida, ou quem foi vacinado não foi atingido por uma nova onda, uma nova leva, um novo tipo de cepa, uma variante, enfim, se retorna às aulas como vai retornar os outros setores, mas a vacinação precisa acontecer. Então, isso nós apresentamos aqui. Eu só queria destacar uma coisa, que no projeto original, na justificativa, para trabalhar esse jogo de defesa da educação mesmo, mas eu levantei aqui só algumas coisas. Por exemplo, tem uma certa parte que a justificativa desse projeto coloca os números. Por exemplo, em 2019, por exemplo, os índices voltados para o analfabetismo diminuíram de 6,8, e em 2018 para 6,6, que demonstra uma queda em média de 200 mil pessoas. Enfim, eles trazem uma série de elementos dizendo assim, a gente está preocupado com analfabetismo, então manter a escola fechada. Como ela é essencial, se ela está aberta, nós combatemos. Nós não podemos entrar nesse discurso. Na verdade, a gente está numa guerra, e essa guerra tem, infelizmente, 2 inimigos. O primeiro inimigo é a Covid, não necessariamente nessa ordem, é o vírus, mas o segundo inimigo é um governo genocida, é um governo que está na presidência da República, com as suas milícias digitais, com as suas milícias reais nas ruas, e com um projeto de destruição do serviço público. É isso que está por detrás. Mais para frente, é curioso que se coloca assim, o Brasil, neste momento, destoa de diversos países do mundo. Estamos há mais de 265 dias sem aulas presenciais, e ainda não temos nenhuma garantia de retorno. A promessa dos governos locais, governadores e prefeitos, mas nada efetivo que realmente segure o retorno. Ou seja, eles só conseguem ver o nosso retrocesso aqui, eles não conseguem ver o nosso retrocesso em número de mortes, em relação ao tratamento que foi dado à Covid. É disso que nós estamos falando. Não se permitir que fosse feito acordos para se ter a vacina, que é isso que o governo fez. Rejeitou toda a possibilidade de acordo com outras instituições internacionais. É disso que nós estamos falando. Não, se reconhece o retrocesso, por exemplo, de o presidente da República passar a maior parte do tempo dizendo que era uma gripezinha, ou que se curava com cloroquina, por exemplo, sem nenhuma base científica, sem ser médico, sem ter nenhum embasamento para falar isso. E por pior, que é bom que a gente também faça esse link aqui,
é que eles colocam também, a certa altura, que dos investimentos na educação, né? Que não teve investimento, que precisa priorizar para que os alunos não fiquem à mercê de soluções paliativas que não estão investindo. Mas eles não fazem nenhuma crítica, por exemplo, ao teto dos gastos, que eles são favoráveis. Nós temos uma lei que nos proíbe, o Brasil de voltar a investir no serviço público, nas áreas essenciais de serviço público, como saúde, como educação. Então, esse projeto que está agora no Senado, ele tem que contar com uma unidade muito grande de todos, não só de quem é educador, ou não só quem é trabalhador da educação, trabalhadora da educação, mas da comunidade, essencialmente. Nós precisamos vencer essa batalha de que seja aqueles que querem ficar em casa e os que querem retornar. Em Guarulhos, nós tivemos uma reunião com representação, o Simpro teve representado, a POESP esteve representada, enfim, os sindicatos, os trabalhadores daqui, junto com o prefeito, há uns 45 dias atrás, onde a gente debateu esse risco, porque nós temos um elemento que a gente já apontava para o prefeito lá atrás, viu, Luana, é bom que você saiba, Guarulhos é a cidade que tem os piores índices no combate à Covid. A nossa média de mortes é maior do que a média nacional e do que a média do estado de São Paulo. Então, em Guarulhos, o caso é extremamente complicado. Nós não temos uma rede hospitalar na cidade grande que comporte. Todo mundo, às vezes, a pessoa fala, não, mas a rede pública não comporta, é pequena mesmo. Mas também nós não temos uma rede privada. Embora Guarulhos seja maior do que a maior parte das capitais, nona economia do Brasil, segunda cidade do estado, só perde para a capital, é uma cidade que não tem uma estrutura. A rede privada de hospitais aqui, mesmo que a gente tivesse um governo, que não temos aqui municipal, com coragem suficiente para dizer, olha, nós vamos encampar hospitais para poder garantir um atendimento, se isso for necessário, nós não teríamos nem condição, porque a nossa rede é uma rede privada muito limitada. Diferente da capital, por exemplo, que você tem uma rede privada grande. Não que a gente confie que eles vão dar o atendimento, mas se tivesse alguma medida para encampar e tal, Guarulhos teria essa dificuldade. Para encerrar, para não me alongar muito, eu queria dizer assim, nós estamos passando por um momento de diversas dificuldades. Então, você hoje participar de uma live, conversar, ou mesmo as pessoas que te ligam, te mandam um zap, você consegue ter a dimensão de que nós estamos diante de uma tragédia social enorme. Quando começou essa pandemia, os números de mortes no Brasil eram 150, 200, e a gente falava, nossa, morreu 200 pessoas num dia só, de uma causa só. Nós estamos falando hoje de 4.000 pessoas. Nós já passamos os Estados Unidos. Nós estamos piores do que, não sei se vocês lembram, no começo, a Itália, a Espanha, era o país que todo mundo fala, olha, vocês estão vendo lá na Espanha, nossa, a Espanha está um caos, está morrendo muita gente. Pois é, este momento do Brasil, em números, em percentual, é pior do que o resultado da Espanha, o resultado dos piores resultados que a Europa teve. Então, ou seja, retornar às aulas com um projeto que tenta passar uma visão de valorização da educação mais uma vez, direcionar para a morte e para o extermínio de uma grande parcela da população, que tem um território geográfico, que tem uma cor de pele e que tem uma origem. Então, é isso que vai acontecer se nós não conseguirmos barrar esta iniciativa de autorizar, de dar o cheque em branco para dizer, não, pode retornar às aulas. Eu não vou falar aqui dos grupos econômicos de educação, porque a Luana já falou. Nós sabemos o que está em jogo. Ninguém apresenta um projeto desse na Câmara, hoje eu tive uma ideia, acordei, eu acho que eu vou fazer. Isso aqui rola muita coisa, rola muito interesse. Tem muitos interesses escusos por detrás dessa proposta aqui, são os grandes grupos econômicos que estão. E fora, além que, óbvio, a André pode falar depois, até com mais propriedade, por conta da questão de que eles estão trabalhando, a precarização da nossa profissão, a precarização do trabalho
de milhares de pessoas no Brasil inteiro. Nós vivenciamos. Além de professor, eu também sou aluno. Então, nós até participamos de um debate, onde nós temos uma instituição aqui, que é uma universidade, que foi comprada por um grupo grande, para você imaginar uma aula muito agradável com 2.500 alunos. Então, uma aula que tem, nacional, que você tem 2.500 alunos, como é que tira dúvida? Eu até estava dizendo, como é que eu faço para tirar dúvida? Não tem de dúvida. Na verdade, o professor está perdendo a possibilidade. A aula dele, a gente assiste a aula de professor que produziu, que trabalhou, que gravou a imagem, a voz, o raciocínio, a capacidade intelectual que foi gravada há um ano atrás. Essa aula continua sendo reproduzida sem o pagamento do direito, sem o pagamento de quem trabalhou, de quem produziu aquilo. No mais, desculpe me alongar, essa é a minha contribuição. Legal, Edmilson, muito bom. Sua fala me fez lembrar das diversas lutas que travamos em defesa da educação nos últimos anos, né? Lembrei da luta dos 10% lá em 2015, quando a gente falava que era necessário pegar os royalties do petróleo, do pré-sal e investir na educação, ou a luta que foi árdua contra a PEC do fim do mundo, né? Que congelou os gastos da educação e dos serviços públicos. Então, a gente sempre soube de que educação é um direito fundamental, né? E não um serviço essencial, como eles tentam colocar, né? Essa distinção de serviço e direito é algo muito importante a gente perceber nesse debate. E vocês apontaram isso sobre os interesses que estão por detrás, né? E no Simpro Guarulhos a gente percebe muito esses interesses, que são os interesses do mercado, né? Das escolas privadas e dos seus conglomerados, institutos e grupos econômicos que pegam uma fatia dos recursos públicos e que tem todos os interesses, suas ações nas bolsas, né? E aqui em Guarulhos, no Simpro Guarulhos, a gente acompanha bem isso. E eu queria passar a palavra para a Andréia, para que ela decorra sobre esse tema. Andréia, boa noite. Passo a palavra para você. Lembrar de abrir o microfone, que eu sempre esqueço. Bom, boa noite, Luana, boa noite, Edmilson, Tiago. Antes de mais nada, agradecer muitíssimo a participação da Luana aqui conosco essa noite, do Edmilson também, companheiro de longa data, para fazer mais uma vez um debate tão importante, né, gente? E eu acho que a gente vai, assim, debatendo no calor da hora, para tentar criar as condições de resistência a esses ataques que a gente vem sofrendo, né? Então, para começar, eu queria dizer para vocês o seguinte, que deveria ser suficiente para a gente condenar esse projeto, considerar que as autoras são Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e Aline Sleutges, do PSL do Paraná. Isso deveria ser suficiente. Não fosse isso, poderia ser suficiente considerar que a relatora desse projeto de lei foi a Joyce Hasselmann. E não sendo um obstáculo às autoras e nem à relatora, talvez a gente devesse considerar que no dia da aprovação desse projeto, o Brasil contou 380 mil mortos. Isso deveria ser suficiente para a gente discutir a reabertura das escolas dentro de parâmetros que considerassem a pandemia como uma condição determinante nesse momento. E é muito difícil a gente discutir com mais esse elemento, né? Porque a gente vem discutindo a reabertura das escolas sob uma perspectiva que, assim, é uma disputa, né? A gente não ignora, evidentemente, o problema que todo mundo está enfrentando, e sobretudo as camadas mais pobres. A gente não ignora a dificuldade das escolas, mas a gente não pode, de forma nenhuma, ignorar a gravidade do problema sanitário, social e econômico que a gente está enfrentando. Então, eu acho que esse projeto 5595, pelo modo como ele foi comemorado por certos grupos que defendem a abertura das escolas, é um indício do que a gente tem de combate pela frente, de combate a fazer pela frente. Se não, porque as pessoas que estão fundamentando esse projeto de lei sob
argumentos bastante questionáveis, sobre pesquisas bastante questionáveis também, elas estão referendando o posicionamento, por exemplo, do grupo Escolas Abertas, que quer a reabertura das escolas a todo custo, né? Ignorando a produção científica que nós temos no Brasil e a advertência de entidades sérias como a Fiocruz, como o Instituto Butantan, que estabelece critérios para a retomada das aulas presenciais, das aulas e das atividades presenciais. Nesse sentido, me parece que essa proposta, né, esse projeto, a aprovação desse projeto na Câmara, acaba sendo a forma institucional que a burguesia encontrou para reabrir as escolas. E é também a forma institucional, como bem lembrou a Luana, que assume os meios, os instrumentos de intimidação dos professores, que estão, nesse momento, colocando a sua condição de trabalhador e de docente e a sua formação profissional submetida a um momento em que a gente precisa do distanciamento. Então, não é essa dicotomia que o Edmilson mencionou, né? O Edmilson falou, pô, não se trata de querer ficar em casa, pô, a gente está tendo que se defender disso, né, Edmilson? Eu fico pensando assim, eu sempre falo, pô, respeita um pouco, né? Porque, assim, a gente está na luta faz tempo. A gente discutiu o orçamento, questionou a PEC do teto dos gastos, a gente está fazendo enfrentamento e defendendo, mesmo, e sempre importante lembrar, né, que nós do Simpro Guarulhos, que representamos professores e professoras do setor privado, representamos trabalhadores da educação, como nos demais setores, porque às vezes até essa confusão acontece de algumas pessoas confundirem o professor e a professora do setor privado como um trabalhador supostamente mais elitista, um trabalhador que defende a escola privada. E a gente, parafraseando um colega sempre diz que a gente defende um trabalho que não deveria existir, um trabalhador que não deveria existir, porque a escola deveria ser toda ela pública. Não sendo, a gente precisa enfrentar esse combate. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque, assim, nós sempre fizemos esse debate. E entre as muitas coisas das quais eles querem se apropriar nesse momento, eles também querem se apropriar das nossas bandeiras. Então, no mesmo processo em que eles tentam essa apropriação para defender o contrário daquilo que a gente sempre defendeu, por exemplo, seguimos lutando pela educação, é isso, né? Da página lá do Escolas Abertas tem isso, seguimos lutando pela educação. Desde quando? Gente, desde quando que esse povo resolveu lutar pela educação que a gente não viu? Por que a gente não estava junto, né? Então, eles, ao se apropriarem dessas bandeiras, que historicamente são nossas, eles só encontraram um meio de fazer, que é desmoralizando o professor. Eu tenho insistido muito na ideia de que impressionante como esse discurso fica redundando em torno de coisas que a gente não deveria se ocupar de desmentir. Dizer que o professor está em casa, sem trabalhar, enquanto outras categorias estão trabalhando, é desconhecer muitíssimo a realidade. É ignorar muitíssimo que as atividades, as aulas remotas, com dificuldade, com um monte de problema, inclusive do uso de tecnologia e plataforma, elas continuaram ocorrendo desde o dia seguinte da suspensão das aulas. Os professores continuaram trabalhando na educação infantil com todas as dificuldades que a educação infantil impõe. Nas séries de alfabetização, no ensino fundamental 1, no fundamental 2, no ensino médio, no ensino superior, os professores continuaram trabalhando. Eu acho que cada vez que eu ouço esse tipo de argumento de que os professores, quando questionam a reabertura das escolas, estão, na verdade, defendendo o privilégio para si, me causa profunda indignação pela categoria que ajudo a representar e que sei os dilemas que tem enfrentado até aqui.
Então, é difícil a gente estabelecer o diálogo a partir daí, porque, como já disseram a Luana e o Edmilson, tanto quanto no discurso de outras iniciativas anteriores a essa, escola sem partido, por exemplo, escolas abertas, que agora está na onda, e agora esse PL, na base disso, o princípio que é veiculado é um princípio negacionista. Por isso que eu comecei falando aqui nessa conversa com vocês e com todo mundo que está assistindo, que deveria ser suficiente para a gente impedir a aprovação desse projeto, o fato de que naquele dia, naquela quarta-feira, na madrugada, já se sabia que o Brasil tinha ultrapassado 380 mil mortos. Isso é dramático demais para a gente ficar procurando, aceitando argumento que a base dele é a desqualificação. Então, é difícil. Só que essas pessoas, eu acho que esses movimentos e esses representantes políticos que no legislativo dão forma para esse conteúdo, a gente precisa responsabilizar cada uma dessas pessoas. A gente precisa responsabilizar quem está defendendo a abertura da escola de qualquer forma, no momento em que a pandemia atinge esses números, que são números de genocídio. A gente vai ter que responsabilizar essas pessoas, elas são corresponsáveis também, elas legitimam o discurso que o presidente vem fazendo desde o começo da pandemia e que nos impediu de responder adequadamente. É como a gente deveria, se governado seriamente, ter respondido essa pandemia e talvez estar aqui em outra condição. Com isso, eu queria reiterar que o Tiago já mencionou, né? A gente defende há muito tempo a educação como um direito fundamental, essencial, sim, mas não como um serviço. Não é uma manobra linguística que vai retirar da gente essa defesa que nós fazemos historicamente. Então, educação é direito essencial, sim. E todos esses grupos, todo esse lobby econômico que vem sendo feito em favor da abertura das escolas, eles estão juntos, né? Como na semana retrasada, a gente estava aqui conversando com o Fernando Castro, quando o Fernando, pela Repu, fez a divulgação dos dados que mostrava como a abertura das escolas tinha elevado o número de contágios e também o número de mortos, e o Fernando fez uma consideração que eu acho precisa também. Ele disse o seguinte: o problema não é a abertura das escolas. Essas pessoas que estão defendendo a abertura das escolas, elas não conseguem encontrar os meios de esconder que, no fundo, elas querem a abertura total da economia, que não é possível ocultar, e daí já não é mais o Fernando, sou eu mesmo falando, não é possível ocultar que nesse momento aqui, para uma parcela da população que tem encontrado respaldo no Congresso, a força da grana vem antes do valor da vida, infelizmente. E aí, com isso, eu encerro essa primeira participação, agradecendo mais uma vez a Luana, o Edmilson, e vamos seguir. Legal, André, valeu pela sua importante fala. Agradecer a participação de todos aqui que estão nos acompanhando aqui nessa live Papo de Intervalo. Estamos debatendo a questão da PL 5.595 e nesse momento a gente queria reforçar a nossa nota de repúdio contra o deputado Ricardo Barros, né? Durante essa semana ele fez uma fala infeliz na Câmara e o Simpro Guarulhos divulgou uma nota. E eu vou ler só um trecho para poder passar depois a palavra para os nossos convidados, né? O deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas, líder do governo na Câmara, afirmou hoje que só os professores não querem trabalhar na pandemia. E disse ainda que é absurda a forma como estamos permitindo que os professores causem tantos danos às nossas crianças na continuidade da sua formação. O professor não se moderniza, não quer se atualizar. Diante de declarações como estas, seria demais pedir respeito por parte do deputado às professoras e aos professores, porque explicitamente não há respeito por toda uma categoria de docentes, e embora seja bastante elementar, o deputado não sabe que sem professores não há educação.
Nós, do Sindicato dos Professores e Professoras de Guarulhos, repudiamos as declarações do deputado Ricardo Barros, que se inserem no contexto mais geral do atual governo, do qual é líder, cujas ações e omissões nos conduziram ao genocídio que ora enfrentamos. Ações e omissões que estimularam o negacionismo, inviabilizaram uma efetiva campanha de testagem e rastreamento, desinformaram a população, desacreditaram vacinas. Como resultado, faltam leitos, oxigênio, seringa, insumos. Ao passo que os mortos contam-se aos milhares. E aí a gente fechou essa carta com uma letra do Legião Urbana que fala: a minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade. Então, a gente deixa aqui o nosso repúdio, né, ao deputado, mas também a deputada Soraya Manata, que na sua fala na plenária da Câmara, ela deixou nítido a intenção da PL em combater o direito de greve, né? Então, a gente percebe que essa PL ela tem a intenção de servir aos interesses econômicos da educação para reabrir as escolas durante a pandemia, mas, ao mesmo tempo, ela ataca a um direito fundamental da educação, né, que nós sabemos que os professores e professoras têm uma tradição de greve, e com essa PL, a greve ela deixa de ser um direito garantido, né? Ela pode ser contestada na justiça, levando em consideração que os serviços essenciais não podem fazer 100% de greve. E nesse sentido, que eu quero passar a palavra para a Luana, que a Luana com certeza sabe que os professores, eles não só se modernizaram do dia para a noite, mas eles gravaram vídeos, podcast, plataformas, pelo celular, pelo computador, transformaram a sua casa numa sala de aula, né? Pagaram da sua internet, usaram da sua mesa, atenderam por diversos aplicativos, trabalhamos mais, né? Muitas vezes lidamos com a frustração também e aquela angústia do estudante mais carente não ter acesso às tecnologias, ou seja, trabalhamos muito, sofremos muito e ainda tivemos que nos modernizar do dia para a noite, né? Então, essa fala do deputado a gente repudia porque ela não representa, de fato, o que nós, professores e professoras, sentimos na pele durante a pandemia. E, Luana, como que você tem acompanhado, então, esse período de pandemia, essa luta dos professores e professoras em São Paulo? Olha, Thiago, eu achei muito importante o que você falou agora da rotina do professor em ensino remoto, porque eu acho que às vezes é algo que as pessoas não sabem, né, que o governo faz questão de não falar, que é o quanto que dá mais trabalho, né, porque o professor, ele usa a sua própria internet, prepara a aula, cada estudante tem o seu ritmo, então tem que ficar online o tempo inteiro. Eu acompanho como é isso, né, eu escuto os relatos, eu sou educadora popular, acabei não falando aqui, então sou voluntária em cursinhos, né, agora como vereadora fica mais difícil, mas por um bom tempo fui professora voluntária em cursinhos populares, e eu sei a angústia que é, principalmente quando você sabe que tem aqueles estudantes que são os estudantes mais pobres, mais periféricos, os pretos que são da periferia e que não têm acesso ao ensino remoto, ou quando tem, é um computador para a família, ou então um celular para dividir com os irmãos. A gente já ouviu casos desses, já viu um monte de história dessa. Ou então, a gente sabe que é quando tem uma situação que ali é uma criança menor que precisa de um auxílio do pai, da mãe, para usar aquele aparelho, e não tem, porque o pai e a mãe estão trabalhando, porque, enfim, não conseguiu ter acesso ao isolamento social, porque, enfim, a política brasileira não deu acesso às famílias fazer o seu isolamento, né? Então, de fato, é uma situação muito grave e que causa muita angústia e mais trabalho nos educadores. Ali, né, aqui em São Paulo, uma ação mais recente que a gente fez foi essa representação no TCM, que é o Tribunal de Contas do município, para eles investigarem como é que está sendo o contrato e a distribuição dos tablets e dos chips, porque a gente só teve acesso ao valor do contrato, né, com a empresa que disponibiliza esses aparelhos, mas a gente não viu como é que foi a distribuição, enfim, quais são os resultados, de fato, que aconteceu. Então, a gente quer entender o que aconteceu. Há umas 2 semanas, 3 semanas, a gente entrou no Ministério Público, né, denunciando as condições precárias que as escolas aqui em São Paulo estavam passando. E o que o Edmilson falou é muito importante. A gente recebeu relatos, a gente abriu uma plataforma de relatos, de denúncias, e as piores denúncias eram da periferia.
As que mais tinham casos graves, né, às vezes de DRE, que proibiu educador de falar que estava com Covid, né, ou então de lugares que tem uma, duas pessoas para fazer ali a limpeza numa escola grande, ou então aquelas escolas que têm uma arquitetura bastante antiga, né, que as janelas não circula muito ar, então não é sanitariamente correto, né, então de fato a gente recebeu muitas denúncias, a gente fez um calhamaço aí de 37 páginas, mandamos para o Ministério Público, né, e a gente vai tendo essas medidas jurídicas por um lado. Por outro lado, a gente obstrui na Câmara. Tenho certeza que o Edmilson sabe do que eu estou falando, tenho certeza disso, e obstruir não é fácil, mas a gente obstrui, né? Porque a gente acha que é necessário a gente ter um debate sobre isso, a gente chamar a atenção de outros vereadores, a gente pressionar outros vereadores. A gente fez uma emenda ao projeto de vacinação aqui em São Paulo, que é para colocar educação e assistência social na prioridade. Né, uma emenda do PSOL, aqui a gente tem uma bancada de 6 mandatos, infelizmente não passou, não ganhou, a gente falou, os vereadores que votaram contra, e Nossa Senhora, vocês tinham que ver, no dia seguinte tinha vereador falando que ia me levar para a corregedoria da Câmara, para eu perder o mandato, porque eu tive falta de coleguismo ao expor o voto contrário aos professores. Então assim, eles sabem que a pressão é muito grande, eles sabem que a luta é forte, e a gente conta principalmente com a luta, viu, Thiago? Claro que nosso papel como parlamentar é importante, eu tenho um trânsito com o judiciário que é outro, né? Eu tenho um trânsito até com os outros vereadores que é outro, mas o que vai de fato produzir uma diferença, uma correlação de forças diferente, vai ser a pressão social. Vai ser o movimento, vão ser os próprios educadores, vai ser, enfim, o movimento que se faz pela escola sem luto, né? Então, tenho certeza que a gente faz um trabalho aí de batalha, né? De estar aí nas frentes de batalha, de estar denunciando, de estar até fazendo conversas, né? Eu fico bastante frustrada, Thiago, André e Edmilson, porque na Câmara Municipal, os meus colegas têm a coragem de me dizer que eles concordam comigo, que eles também acham que a escola tinha que estar fechada, porque eles estão preocupados, que eles também não concordam, mas eles não podem votar diferente, porque é uma linha do governo. Tenha a coragem de falar isso e votar, né, com os professores e contra a escola. Então é duro, às vezes, você ouvir certas coisas, sabe? Mas eu acho que o mais fundamental é a luta que se faz aí na base. Legal, Luana. Importante esse seu relato. E Edmilson, e em Guarulhos, como que está essa questão da educação como essencial? Eles têm, na Câmara, tem algum projeto tramitando? E como que você também enxergou essa fala do deputado Ricardo Barros? Na verdade não, aqui não tem projeto nenhum nesse sentido, ainda bem, né, mas é melhor a gente até falar baixo, né, porque, como se diz, não vamos dar ideia, né, senão daqui a pouco aparece alguém. Não tem tramitando, hoje nós falamos lá, recebemos até apoio de alguns vereadores que eu nem esperava, por exemplo, o vereador Lauri, que foi do PSDB, hoje está no PSD, da base do governo, falou favoravelmente, a nossa contra, né, falou contrário ao PL que está tramitando, mas também ali impactado, eu acho, por uma tragédia pessoal, né, ele perdeu a filha de 39 anos, tem uma semana, Covid, grávida. Então, uma tragédia enorme, talvez, e tem a ver com essa vivência também, né? Então, ou seja, não tem essas iniciativas. O que nós estamos cobrando da prefeitura é que existe uma irresponsabilidade aqui no tocante a essas decisões que são tomadas. Por exemplo, a gente tem falado para o secretário o tempo inteiro, secretário, você como autoridade municipal de educação, você não pode achar que o problema seu é o problema da rede municipal. Também o é. Mas você tem autoridade suficiente para a gente dialogar e falar sobre a importância de não reabrirmos as escolas privadas, com toda a pressão que se tem. Nós tínhamos aqui, acho que semana retrasada, o absurdo é tão grande que uma escola foi pega funcionando de forma clandestina, uma escola particular. Tem um negócio escondido, sabe? Entra meio pelo fundo, meio desbaratinado e tal. É o fim do mundo, né? Você imaginar qualquer coisa, as pessoas, os proprietários de escola, se prestar a um papel desse. Enfim, então aqui a gente está muito de olho nisso. As iniciativas são iniciativas ruins ou não existentes, então a gente tem um problema de leito, a gente tem um problema de não testagem. Se fez uma tenda de um hospital de campanha que custou 40 milhões de reais, se desmontou, se levou tudo embora, não ficou nada. Um contrato emergencial, sem licitação, não tem um preparo. Hoje,
eu costumo dizer, e já disse isso na Câmara para o prefeito. Prefeito, nós, na cidade de Guarulhos, pelo tamanho da cidade, pelos problemas que nós estamos passando e pelo crescente que nós estamos, nós podemos se transformar durante um período numa nova Manaus, onde as pessoas morriam na calçada, em grande quantidade. Então, ou seja, porque não se faz testagem, não se tem um levantamento regional. Eu pedi agora, por exemplo, o que aconteceu? A vacinação aqui, Luana, não sei como é que foi em São Paulo, foi um pouquinho melhorzinho organizado, porque aqui foi uma farra do boi, eles centralizaram, e, na verdade, eu fui fiscalizar no primeiro dia, então, pegavam numa fila 10, 15 pessoas de uma empresa, por exemplo, de serviço funerário. Não que eu seja contra que seja vacinado, tem que vacinar os trabalhadores de serviço funerário, vacinar inclusive os servidores municipais, mas ali acontecia o seguinte, o gerente, o vendedor do plano funerário, a pessoa que não estava em linha de frente, naquele momento a prioridade era a linha de frente. Isso aconteceu aos montes aqui, clínicas de estéticas, professor, dono de academia, liberando e fazendo na hora cartinha para a pessoa ir se vacinar, e a gente pediu uma informação que a gente quer saber quem vacinou, qual a idade, qual a região e qual o motivo da vacinação. Ah, não, é médico, é enfermeiro. E onde trabalha? É nessa empresa. Nós vamos perceber que aqui foi algo de uma irresponsabilidade muito grande. Então, Tiago, eu vejo com muita preocupação, acho que Guarulhos está passando, continua nessa situação da gente não ter uma perspectiva de você falar, olha, o caminho vai ser esse, vai ser aquele, porque não tem dados. Nós estamos trabalhando aqui, nós estamos agora acho que é o 5º secretário de saúde. Então, é um secretário por ano. Então, imagina o que é essa loucura aqui, nesse momento. Então, a gente está, no tocante à educação, a gente tem cobrado, para encerrar, a gente tem cobrado primeiro do secretário, que não seja a responsabilidade só das escolas municipais, embora seja a responsabilidade dele, e não dá para reabrir, porque os prédios não são adequados. A mesma coisa, não, a limpeza, secretário, mas como que não? Nós contratamos, tem gente para limpeza, então, mas como que será essa limpeza? Com os mesmos funcionários que faziam anteriormente? Porque agora ela precisa ser mais rápida, ela precisa ser mais rápida e precisa ser mais eficiente, vamos dizer assim, não é possível fazer. E fora, o profissional que está limpando, que está conservando, não está vacinado. Olha o absurdo. Nós temos gente que está trabalhando na escola, que ele está dizendo, esse pessoal, o pessoal vai garantir a nossa segurança. Sequer estão vacinados. Então, ou seja, essa coisa a gente está cobrando muito forte, e junto à POSP, também regional aqui, nós estamos também, fomos das 2 diretorias de ensino para poder cobrar. Aí no Estado é desolador. O Estado é assim, uma das dirigentes disse para nós, não, na verdade, eu vou ser bem sincero para vocês, eu sou a favor de voltar, porque tem que voltar, o prejuízo é muito grande para os alunos, temos que retomar as aulas e tal. Então, enfim, o que eu tenho dito, gente, é o seguinte, dizer voltar às atividades econômicas para quem anda sozinho num carro com ar-condicionado e trabalha numa sala, só ele, é uma coisa, e mora num condomínio fechado, é uma coisa. Dizer para alguém que pode se dar a possibilidade, não é nem o luxo, mas a possibilidade de fazer isso é uma coisa. Agora, dizer para as pessoas, não, tem que voltar todo mundo, como a gente vê no transporte aqui, 40% menor da frota, ou seja, ele está mais lotado do que anteriormente, sem nenhum tipo de higienização. Esse negócio, não, na verdade, não higieniza, não tem higienização, na prática não tem. Agora, os metroviários e os condutores, os motoristas tiveram uma vitória importante aí contra o Dória, que é priorizar a vacinação deles, porque a capacidade, a exposição deles e a capacidade de transmissão é muito alta. É isso. Legal, Edmilson, muito importante a sua fala. Antes de passar para a André, eu queria passar a palavra para a Luana Alves, que é vereadora de São Paulo. Ela tem uma plenária agora e ela gostaria de deixar suas considerações finais. Desde já, Luana, o Cipro Guarulhos agradece a sua participação nessa live.
Gente, primeiro peço desculpas por sair mais cedo. Tinha conversado com o Thiago, tem essa plenária às 19. Enfim, mas eu acho que deu para ter um contato bom. Eu gostei da discussão. Gostaria só de falar, antes de ir embora, o que o Edmilson falou, né? Eu lembrei, aqui em São Paulo existe o mesmo secretário de saúde já há algum tempo. E é muito curioso, porque o secretário de saúde do município de São Paulo não pode falar abertamente, né? Mas todos os momentos que ele foi na Câmara, que ele foi questionado, que nós da oposição questionamos, ele não titubeia em falar o quanto escola aberta causa disseminação de coronavírus. Assim, ele fala abertamente, deu todos os números, né? E a gente sabe que existe uma disputa interna, né? Não só no município de São Paulo, mas no estado, porque até mesmo a gestão tucana, que é da área de saúde, fala que é grave, fala que vai causar um prejuízo gigantesco, enfim, em termos de vida. Né? Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho da teimosia que gera mortes do governo. Né? Tem gente dentro do governo que está falando que não dá. A gente sabe disso. Né? Aqui em São Paulo, o secretário municipal de educação, o secretário Fernando Padula, é próximo do governo Covas, é próximo do prefeito, mais próximo, a gente sabe, do ponto de vista da disputa interna do PSDB, do que o próprio secretário de saúde. Eu tenho certeza que isso influi na decisão errada de manter a escola aberta aqui. Certeza absoluta. Né? Então, só para vocês terem uma ideia do quanto que a gente está falando, não é nada absurdo, porque existe gente, mesmo dentro ali do secretariado tucano, que fala sem dourar a pílula dos números de disseminação que gera a escola aberta. Né? Então, de fato, é uma postura genocida mesmo. Né? Então, antes de ir embora, eu queria novamente parabenizar todo mundo que está assistindo, parabenizar o sindicato, parabenizar os professores que estão na luta. Eu sei que não é nada fácil, nada fácil. Dar aula à distância é muito difícil. Né? Seguir sem ver o estudante é muito difícil, porque a gente se preocupa, a gente sabe que os da periferia estão numa situação muito difícil, muito grave, que existe um prejuízo, sim, para esse estudante. A gente sabe que o ambiente da escola também é uma proteção social, de alguma forma, né? E a gente sabe o quanto que essa posição é difícil de ser tomada e tem que ser tomada porque tem que defender a vida. Assumir essa posição responsável é muito importante. Enfim, é um legado que vai ficar para a história. E eu tenho certeza que os professores vão seguir na luta. Eu gostaria de novo de falar que é importante apoiar os professores, conversar com as famílias. Eu tenho feito as plenárias de comunidade escolar, vou chamar de novo o Simpro de Guarulhos, né? Todo mundo que quiser ir, para ter esses espaços de conversa, que tenha família, que tenha educador, que tenha quadro de apoio para defender a escola segura. É isso, gente. Muito obrigada. Legal, Luana. A gente agradece a sua participação e a contribuição no debate. Valeu. Se quiser, fica à vontade, tá? Abraço, gente. Tchau, tchau. Vou passar então a palavra para a Andréia. Andréia, então o Simpro lançou essa nota de repúdio, né, ao deputado. Gostaria de passar a palavra para você trazer suas considerações sobre esse tema tão polêmico. Então, bom, o Simpro fez a nota de repúdio, que na verdade seria um repúdio contra a aprovação do PL também, né? Mas acontece que a declaração do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, foi tão violenta, porque não foi suficiente ele dizer que os professores queriam ficar em casa. Ele disse o seguinte, que os professores não se modernizam, não se atualizam e que ainda, apesar disso, ainda querem ter algum tipo de privilégio. Então, quando a gente decidiu fazer a nota e publicar um repúdio, por conta disso, a gente já estava mirando, né, o PL 5595, porque aí ele já tinha aparecido, embora ele tenha sido tratado com alguma... ele apareceu quando ele já estava muito na vez, né? E qual que é o problema disso? O problema que eu acho que é central para reagir a essa forma é que ele não pode dizer isso quando os professores, não é diferente na escola, eu acho que a Luana acentuou bastante como está acontecendo em São Paulo, mas o Edmilson, a gente já esteve aqui conversando, sabe também, não é diferente na escola privada. Sempre preciso reiterar que a escola privada não tem
tomada como um todo, tomada genericamente, a escola privada não tem melhores condições do que a escola pública, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Basta ver as escolinhas de bairro e supor como é que está sendo realizada a retomada das aulas presenciais nessas escolas. Então, quando ele fala isso, por que que é uma afronta? Porque não corresponde à verdade ele dizer que quando se considera genericamente que escola privada tem condição e que, portanto, o professor que está fazendo hora para voltar porque ganha mais, o que é outra mentira, é um ataque violento contra a gente, porque tenta ocultar que professores estão sendo lançados ao retorno às aulas sem que as escolas forneçam equipamentos de segurança, os EPIs. Seria importante que cada um que está aqui assistindo essa live entendesse do que é que a gente está falando. Sem EPIs, que muitos professores estão sendo lançados ao retorno às aulas presenciais sem saber como está acontecendo a limpeza. Muitos, eles próprios realizam a limpeza. Carregam lá o borrifador de álcool 70% para limpar o teclado, deixar limpo para o colega que vem depois, para limpar o mouse, para limpar a cadeira onde vai sentar, enfim. Ele está higienizando o seu ambiente de trabalho. Também tenta ocultar que os professores, que muitas escolas não têm uma internet capaz de transmitir as aulas, para que as aulas aconteçam presencialmente e também sejam transmitidas. Também ignora que muitos professores estão fornecendo, são obrigados a levar para a escola reabrir, eles são obrigados a levar os seus computadores, os seus celulares, fones e microfones. Vejam, é dessa condição que nós estamos falando. Essas são as condições objetivas. E as condições subjetivas, que passam, por exemplo, pela exigência de muito dono de escola de que os professores transpareçam normalidade para que as crianças estejam seguras e as famílias também para retomarem as aulas presenciais. Quantos são os relatos de professores com problemas de saúde mental, crises de ansiedade, falta completa de condição de entrar para atender uma turma, como nessa semana a gente ouviu também de uma professora. Então, quando se faz um ataque desse, e eu estou falando ataque não apenas a fala do deputado, mas também esse PL, que hoje nós estamos debatendo aqui um aspecto dele, seria importante que a gente compreendesse e debatesse outros aspectos importantes, por exemplo, como é que ele vai atingir o ensino superior, como é que ele contraria a Constituição Federal. Mas nesse aspecto que nós estamos discutindo hoje, que é a reabertura das escolas básicas, ele é um ataque porque ele tenta ocultar que tudo isso está acontecendo e que a realidade que a gente está vivendo nas escolas públicas e nas escolas privadas é essa, de não ter condição de reabrir nesse momento e de ter que conviver todos os dias, com o risco de se contaminar, de contaminar a família e de ver estudantes, pais de estudantes também contaminados. É isso. Legal, Andréia. E os professores, eles estão mobilizados em muitas redes, né? Eu sou professor na rede municipal de São Paulo e nós estamos em greve e o ensino privado em São Paulo também está em greve, né? Aqui em Guarulhos, sábado, nós teremos uma importante assembleia, mas eu queria aproveitar o momento aqui para divulgar uma importante atividade que vai acontecer amanhã, que é o carretaço da educação pública e privada pela vida, mais a greve geral dos entregadores. Sexta-feira passada ela aconteceu com a concentração lá no Pacaembu e ela vai acontecer novamente na sexta-feira, 23/4, às 10 horas da manhã, com a concentração no mesmo local do Pacaembu. Tivemos a participação de muitos professores e uma movimentação muito interessante dos entregadores de aplicativos, né, que estão nessa luta contra esse processo de uberização e precarização do trabalho, em defesa de melhores taxas, e toda uma luta aí que a gente tem acompanhado, que é o break dos apps, né? Então, os professores estão juntos também nessa luta pela dignidade no trabalho.
E também a outra coisa que é muito importante no sábado, para que todos os professores e professoras aí do ensino privado de Guarulhos, e também, se for da educação pública, venha participar da nossa assembleia, participar dessa importante discussão. Assembleia Virtual da Educação Básica, sábado, dia 24/4, às 10 horas, na qual iremos debater as questões relacionadas ao retorno das aulas presenciais e falaremos também sobre a questão da campanha salarial de 2021. Então, é muito importante que o professor e professora no ensino privado que esteja acompanhando essa live neste momento, que converse com os grupos de colegas, de WhatsApp, com o pessoal da escola, para mobilizar e se inscreva para participar dessa importante assembleia no sábado. Chegamos aqui, pessoal, a 1 hora de live, né? Estamos aí com 22 pessoas nos acompanhando. Agradecer a participação de todos aqui que se apresentaram no chat: o Ézio, Ana Paula, Rosa Luxemburgo, o Rafael Castro, que fez um importante comentário aqui. Se a cozinheira pegar Covid, todos pegam, né? Uma coisa simples, né, de se imaginar. Se a cozinheira, por acaso, ela se contamina e ela está trabalhando presencial, o fato de distribuir os alimentos vai levar essa contaminação para toda a comunidade escolar. O Arnaldo, a Magali, Gustavo Menon, a Cléo, agradecer à Juventude Sindical do Sincoverg e as diversas pessoas que participaram aqui dessa live, o Edson Santos, a Ana Paula Silva. Então, agradecer a participação de todos e todas. Nossa luta continua, né? Então, eu gostaria de passar para o Edmilson, para que ele deixe suas considerações finais. Edmilson, agradecer a sua participação em mais uma live do Simpro Guarulhos. Obrigado mais uma vez, Tiago, Andréia. E eu acabei nem comentando lá do deputado, porque vendo aquele líder do governo Bolsonaro, não vou nem dizer que não dá para esperar muita coisa, não dá para esperar nada, né? Porque muita coisa é muita coisa para ele, entendeu? Então, infelizmente, o Brasil se tornou isso, né? Essas imbecilidades estão presentes aí nos mais altos escalões aí do governo federal, enfim. É lamentável. Queria agradecer mais uma vez, estou à disposição. Nós vamos intensificar algumas ações agora nesse próximo período, né? Embora a gente está dividindo ali uma preocupação muito grande em relação à ProGuaru, né? Que é a extinção dessa empresa tão importante. Hoje mesmo a gente conseguiu aí uma agenda importante para a semana que vem, né, que vamos ser recebidos lá uma comissão de trabalhadores pelo bispo diocesano da Igreja Católica, para que essa informação chegue às paróquias, cheguem a todos os lugares, um apoio à luta aí pela manutenção da empresa. Mas estou à disposição, contem comigo sempre, boa luta para todos nós e vamos vencer. Valeu, Edmilson. O Simpro Guarulhos agradece aí sua mais uma participação nessa live Papo de Intervalo. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Andréia, para suas considerações finais. Bom, eu acho que esse projeto, o PL 5595, que hoje nós estamos debatendo aqui, ele é um projeto que é escola aberta e professor calado. É isso que eles estão pretendendo. Eles querem abrir a escola em qualquer condição e querem que os professores estejam quietos, que eles estejam impedidos de exercer o seu direito à greve. E, nesse sentido, tornar tudo mais fácil para eles. Queria dizer, para a gente concluir aqui, que essa defesa tardia, oportunista desses grupos econômicos, ela não pode vencer. Nós estamos falando de vida de gente, nós estamos falando da saúde das pessoas, é isso que a gente tem defendido. Então, esse modo que a gente está operando, né, parece que a gente está tendo que enfrentar um leão por dia, eles são raivosos, né, porque eles querem ofender, o modo deles operarem é sempre a ofensa, a desqualificação. O nosso não é. O nosso modo não é esse. A gente vai continuar fazendo debate, vai continuar fazendo enfrentamento, vai continuar junto com todo mundo que luta, com o Edmilson, camarada que tem estado junto conosco nessas muitas frentes e em outras, para além das frentes da educação, com o pessoal
com os professores da rede municipal de São Paulo e com aqueles que estiverem na luta em Guarulhos também, com os professores da rede pública estadual, a gente vai seguir junto, denunciando a arbitrariedade de mais esse projeto, e ao denunciar esse projeto, nós reagimos contra a violência e denunciamos também esse governo. Todos esses deputados que aprovaram na Câmara o projeto 5595 terão que ter a pecha de genocida, sim. Terão o rótulo de genocida, sim, porque estão contribuindo para isso. É isso. Obrigada, Edmilson. Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Valeu também, Thiago, pela mediação, pela preparação e tudo. Valeu, André. A gente estamos aí concluindo mais uma live, papo de intervalo. Estamos chegando ao final. Convidar a todos e todas que nos acompanham para que curtam o Simpro Guarulhos nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, Instagram e no Facebook. Esta live estará disponível após o término no canal do YouTube, TV Simpro Guarulhos. Curtam lá também. A gente agradece a participação de todos e todas. Até a próxima live. Simpro Guarulhos, Sindicato é para lutar. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu. Tchau. Valeu. Sigamos.